Ei, sabe aquela criança que tem um jeitinho meio de bateu, levou, que não leva muito desaforo pra casa, parece que tem um pavio curto ali, mas em compensação tem uma disposição para liderar, para fazer as coisas, para tomar a frente das coisas? Se sim, estamos falando de uma criança colérica. Fica nesse vídeo que eu vou explicar como que a gente faz para lidar com essa criança, como é que a gente faz para lidar com essa força de vontade que às vezes explode. Eu sou Marcos Vinícius, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos pro vídeo. Bom, para quem não sabe, o temperamento colérico, a criança ela tem uma força de vontade, ela tem um ímpeto, uma energia para fazer as coisas, para resolver as coisas, enfim. E nesse ímpeto, ele acaba perdendo um pouco do filtro de como lidar com algumas coisas. Então, às vezes, meio cego pelo objetivo, ele acaba se estourando, pisando, enfim. E isso vale para os adultos também, tá? Se eu for levar para a parte do adulto também é a mesma coisa. Aquele adulto que parece que ele é meio grosso e ele fala mandando, é bem parecido. Só que a questão é o seguinte: a dificuldade nesse momento é quando o colérico, essa criança colérica, ela encontra um adulto que não tem segurança e firmeza. Porque veja bem, não é porque ele tem um ímpeto, que ele tem uma força de vontade e tal, que para você lidar com ele você tem que vir rasgando. E não precisa disso. Eu sempre falo, não confunda firmeza com dureza. Você não precisa ser duro, você só precisa ser firme. E aí a gente entra em realmente como que a gente faz para lidar com essa criança, que é diferente, por exemplo, do sanguíneo, do vídeo que eu falei agora atrás. O sanguíneo você ganha ali pelo amor, pelo afeto, você chama. E uma pessoa sanguínea, um adulto também, é a mesma coisa. Você chama ele na amizade, ali, você chama ele para perto pro pessoal que você ganha ele. O colérico já é um pouquinho diferente e tem a ver com essa questão do que eu falei de do adulto não ter muito essa firmeza e ser um pouco, deixar as rédeas um pouco mais leve. Bom, como eu falei, cara, se o colérico ele lidar com uma pessoa que não tem firmeza, ele vai perceber isso na hora. E na verdade, a criança, ela, se a gente parar para perceber e olhar dessa forma, ela sempre está nos ensinando a lidar com ela. Então o que um colérico vai perceber? Se a pessoa é meio mole, não tem firmeza, a criança vai deitar em cima. Principalmente o colérico. Até porque, no caso, se você for professor, tiver alguma parte de liderança, enfim, se você está lidando com uma criança colérica e você não é pai dela nem mãe, veja bem, uma pessoa nova, um professor novo, por exemplo, para um colérico, é como se fosse um novo desafiador para ele. Já é mais uma pessoa. Ele vê, o colérico de modo geral, ele tende a ver um pouco a vida como se fosse um campo de batalha. Então ele vê um novo professor como um novo inimigo. Então ele vai testar. Mas por que ele testa? Porque nesse testar, lá no subconsciente ele está dizendo, olha só, eu preciso de firmeza. Eu não sou que nem o sanguíneo, que eu só preciso, só você chegar perto e ser legal comigo e tal, e dar um carinho ali. Não é só isso, não tô falando que ele não precisa disso também. Mas a questão é eu não preciso disso. Eu preciso de alguém que seja firme. Porque eu não sou mole. O negócio comigo aqui é firme. Eu lido com a vida de forma firme. Eu preciso dessa firmeza. É como se a criança estivesse falando isso. Então, às vezes, você vai ver, vai lidar com a criança. Nossa, é muito mal educado. Nossa, meu Deus do céu, que temperamento e tal, não sei o quê. Mas não é isso. Ela só está te testando. E na medida que você não cede, fica firme e seja justo no que você fala ali, cara, ela vai encontrar uma autoridade amada. Essa seria a palavra-chave que eu usaria para lidar com o colérico. Autoridade amada, sabe? E isso também, claro, vai valer para o pai e para a mãe, porque por mais que, claro, ele ame o pai e a mãe, ele pode até não ver como inimigo, mas de qualquer forma ele vai sentar em cima dos pais. Por quê? Porque se não tem alguém que dê uma firmeza, que dê uma rede, dê limite, ele vai botar limite. Até porque já é desse temperamento. Entende? Mas veja bem, é como eu falei, não confunda dureza com firmeza. Ele precisa de firmeza. E se você parar para perceber, se eu for falar para o adulto também, normalmente um colérico adulto ele só vai respeitar alguém que chega de sola. Tipo, no ambiente de trabalho. Se for um chefe meio mole, meio que não tem muita firmeza e tal, ele não vai respeitar. Cara, é fato isso, é fato. E é a mesma coisa com a criança colérica. E aí, o lance de lidar com colérica é o seguinte, é exatamente que eu até falei no outro vídeo,
que é o segredo, na verdade, para você lidar com todos os temperamentos. É você lidar com um problema dando do problema. Você lida, é a lei dos semelhantes, você dá do problema para resolver o problema. Ou seja, se ele gosta de desafios e ele é bom para essas coisas de vou tomar a frente, de liderar e tal, então você dê sempre desafios para ele. Seja em casa, a rotina de casa, é bom que ele tenha ali as suas tarefas para fazer, mas que ele tenha desafios. E principalmente também se você for professor, líder, enfim. Se você lida com uma criança colérica, é bom você ter como carta na manga alguns desafios, porque se você perceber, algumas coisas que ele tem como proposta, ele vai lá e resolve. Inclusive, eu fazia isso com meus alunos. Eu sempre, quando eu queria já motivar, eu falava, olha só, tem uma atividade aqui que eu não sei se vai dar para fazer. Eu confesso que eu puxei um pouquinho aqui essa atividade, entendeu? Se não der para fazer, eu vou entender. Meu irmão, se é outro, se é um fleumático sanguíneo, então tá bom. Se é um colérico, ele é o quê? Ele acha que eu não vou conseguir fazer, aí mesmo que ele cai dentro. Então eu uso isso para estimular, mas também eu dava desafio para meus alunos, para os coléricos, que eles não conseguiam cumprir de propósito. Por quê? Porque nessa dele sempre gostar de resolver, querer resolver e ser movido por isso, por desafios e tal, ele tem que aprender que às vezes as coisas não vão sair como ele planejou e às vezes ele não vai dar conta, como coisas na nossa vida que a gente não dá conta. Isso faz parte, ele precisa entender isso, porque senão ele não consegue lidar com essa frustração. E aí, o colérico ele já tem essa tendência de ficar cego pelo objetivo. Imagine se ele cresce sempre conseguindo atingir todos os objetivos. Como é que fica? Ele não vai saber lidar com um objetivo que ele não cumpriu. E ele já tem essa tendência de ser estourado. Então, é importante de você estimular dessa forma. E outra coisa, quando ele estourar, lembre-se, não adianta você vir e querer também estourar junto e tal, e vai ficar uma gritaria, porque ali nesse momento é o seguinte, é como se fosse um vulcão em erupção. Então você espera explodir, depois você vem, conversa e vem pontuando os erros. É uma das melhores maneiras. Se fosse com outros temperamentos, já era outra maneira de lidar. Por exemplo, um fleumático, que eu vou fazer o vídeo do fleumático, inclusive, eu vou fazer uma saga de vídeos de cada temperamento. Um fleumático, por enquanto, você vai ter que falar com ele de tipo, presta bem atenção aqui. Com o colérico, nesse momento, não vai adiantar. Com o colérico, você tem que esperar a poeira baixar e vir falando pontualmente os erros que aconteceu. Então, percebe que praticamente, se ele é movido por desafio, então a gente vem com os desafios. E nesse meio de desafio, a gente vai dosando ali aquela energia dele que ele tem para resolver as coisas e também de lidar com as frustrações. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você gostaria de saber um pouco mais sobre o temperamento do seu filho, se por aqui, pelos vídeos, você já não tá conseguindo ainda pegar, eu vou fazer o seguinte. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para você fazer um teste de temperamento, um questionário para o seu filho. Lembrando que é mais fácil da gente pegar o temperamento da criança quando ela está a partir dos 6 anos. Antes disso, a maioria do comportamento da criança vai parecer muito com temperamento sanguíneo, tá? Então, fica mais fácil da gente pegar quando ele está dos 6, 7 anos em diante. Eu vou deixar o link aqui, e aí ali você vai receber um feedback no final sobre o temperamento do seu filho, e se você quiser também, você pode entrar em contato comigo para a gente poder conversar, trocar mais ideias, se aprofundar, eu te encaminhar alguns materiais que eu tenho também. Bom, não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva aqui no canal, porque isso vai me ajudar bastante, tá? Deixa aqui nos comentários se você tem dúvidas, se você gostaria que eu fizesse vídeos mais vídeos relacionados a esse tema, ou outros tipos de tema, comportamento, enfim. Interaja aqui comigo nos comentários e até o próximo vídeo.